Eu tinha 13 anos quando meu pai me bateu até eu desmaiar por causa de uma mentira e me jogou numa nevasca. Mas estou adiantando demais. Deixe eu começar do começo. Meu nome é Hunter, tenho 18 anos, sou homem. Por fora, minha família parecia normal. Meu pai tinha uma oficina em Lansing, Michigan, e voltava todo dia para casa com um cheiro de tiner e testosterona, falando sobre o quanto trabalhava duro. Minha mãe cuidava da contabilidade de 3 pequenos negócios, mantinha as contas pagas e a comida na mesa. Meu irmão mais velho, Damon, tinha 17 anos e de algum jeito convenceu todo mundo de que era um presente de Deus para a humanidade. E aí tinha eu. Tirava notas razoáveis, ficava na minha, tocava bateria no porão. Eu não causava problemas nem pedia muito, só existia ali no fundo. Damon e eu nos dávamos bem quando éramos mais novos. Íamos de bicicleta até o posto de gasolina comprar sushis, jogávamos videogame, coisas normais de irmãos. Mas quando entrei no ensino fundamental, ele descobriu seu talento especial, a mentir na cara do meu pai e ser acreditado toda vez. Começou pequeno, $20 sumindo da carteira do meu pai. Damon dizia que me viu perto do quarto deles. Resultado, eu punido por 2 semanas. Uma amassadinha no caminhão do meu pai. Damon jurava que me viu jogando uma bola de beisebol perto da entrada. Mais um mês sem meu celular. O padrão era tão óbvio que comecei a anotar tudo num caderno que eu guardava debaixo do colchão. As coisas pioraram quando Damon percebeu que podia fazer qualquer coisa e sair ileso. Riscou o próprio nome na parede do porão com uma chave de fenda e disse para o meu pai que fui eu tentando ser engraçado. Passei 3 finais de semana pintando o porão todo como punição. Quebrou o laptop da minha mãe derramando refrigerante e disse que me viu usando sem permissão. Perdi acesso ao computador por 6 meses, e por aí foi. E sempre que eu tentava me defender, levava gritos. Ninguém acreditava em mim. Eu documentava tudo, datas, o que aconteceu, qual punição recebi. Quando completei 13 anos, tinha 42 registros. 42 vezes que Damon me jogou para baixo do ônibus e saiu impune. Eu parei de me defender. Qual era o sentido? Meu pai já tinha decidido que eu era o problema que precisava de correção constante. Minha mãe via tudo. Às vezes eu a pegava me observando quando meu pai explodia comigo por algo que Damon tinha me culpado. Ela ficava com um olhar como se quisesse dizer algo, mas não podia. Ou talvez estivesse com medo. De qualquer forma, depois ela me dizia para deixar pra lá, ser a pessoa maior, não arrumar confusão. Então eu aguentava. Cada acusação, cada punição, cada vez que Damon me encarava com aquele sorriso do outro lado da sala enquanto meu pai me atacava. Eu suportava tudo. Meu pai sempre foi duro. Ele me empurrava contra a parede quando estava bravo, segurava meu pescoço forte o suficiente para deixar marcas, chegava no meu rosto e gritava até cuspir. Minha mãe pedia para ele se acalmar, mas nunca realmente o detinha. E Damon aprendeu com o melhor. Ele me empurrava quando meu pai não estava olhando, sabendo que eu não reagiria, porque se reagisse, seria eu quem levaria a bronca. A semana em que tudo explodiu começou em meados de dezembro. Aquele inverno brutal de Michigan, onde escurece às 16 horas e o frio corta até os ossos. A escola era mais ou menos. Eu estava aprendendo uma música de bateria complicada para o concerto de inverno, passando a maior parte do tempo no porão praticando. Damon tinha agido estranho a semana inteira, mais secreto do que o normal, trancando o quarto o tempo todo e limpando o celular a cada 5 minutos. Achei que ele estivesse vendendo alguma coisa ou escondendo alguma garota. De qualquer jeito, eu não ligava. Minha mãe tinha dirigido 4 horas para o norte, até Grand Rapids, no domingo anterior. A mãe dela, minha avó Sofia, estava com pneumonia e não estava nada bem. Os médicos disseram que era sério por causa da idade e de outros problemas de saúde. Minha mãe planejava ficar a semana inteira, talvez mais, dependendo de como as coisas evoluíssem. Ela deixou o freezer cheio, escreveu instruções e disse ao meu pai para manter tudo em ordem enquanto estivesse fora. Isso me deixou sozinho com meu pai e Damon por 7 dias. A casa parecia mais tensa sem minha mãe ali. Meu pai estava estressado com a oficina. Um grande serviço de seguro tinha dado errado e ele estava preocupado com o pagamento.
Isso significava que ele chegava em casa bravo todas as noites, procurando um alvo para descarregar tudo. Eu me tornei invisível. Jantava rápido, fazia meu dever de casa no porão, ficava fora do caminho dele. Até que chegou a noite de quinta-feira. Cheguei da escola por volta das 15h45. Larguei minha mochila perto da escada, peguei alguns biscoitos na cozinha e fui direto para o porão. Eu tinha cerca de 2 horas antes do meu pai voltar. Planejava usar cada segundo praticando. Eu estava talvez 30 minutos no exercício de bateria quando ouvi o caminhão do meu pai na garagem. Muito cedo. Depois ouvi meu nome. Não chamador ungido. Daquele jeito que faz seu peito apertar. Coloquei as baquetas no chão e subi. Meu pai estava na sala, o rosto roxo de raiva. Damon sentado no sofá, fazendo seu melhor papel de vítima indefesa. E ali, na mesa de centro, estava o relógio do meu avô. Meu avô já falecido. O relógio que meu pai guardava numa caixa trancada no closet. O Omega Seamaster que o pai dele usou por 40 anos antes de morrer de ataque cardíaco há 3 anos. O relógio que ele dizia valer $6.000 e que ninguém jamais tocaria. O relógio que agora estava na mesa com o cristal completamente destruído. A pulseira retorcida. Parecia que alguém tinha martelado o relógio inteirinho. No segundo em que entrei, ele começou. Você acha que pode roubar de mim? Que pode quebrar algo que era do meu pai? A mão dele já estava fechada em punho. Olhei para o relógio, genuinamente confuso. Pai, eu não toquei nisso. Eu nem estive no seu quarto. Não minta pra mim. A voz dele era rasa, fria. Damon viu você saindo do nosso quarto ontem depois da escola. E agora olha isso. Destruído. Isso não aconteceu. Eu fiquei no porão ontem o dia todo. Pergunta pra alguém. Não tem ninguém pra perguntar. Sua mãe não está aqui. Só estamos nós. E Damon viu o que viu. Olhei para Damon, esperando que ele corrigisse aquilo. Que confessasse a mentira. Ele olhava para o chão, mordendo o lábio como se estivesse segurando o choro. Vai, diz a verdade. Damon levantou a cabeça com aqueles olhos enormes, cheios de falsa mágoa. Eu vi o que vi, Hunter. Você estava saindo do quarto deles com algo na mão. Perguntei o que você estava fazendo e você me mandou calar a boca e cuidar da minha vida. Isso é completamente absurdo. Eu nunca entrei naquele quarto. Eu nem toquei nesse relógio. Por que eu iria querer isso? Porque você é ciumento, meu pai rebateu e pegou algo precioso para me machucar. Nada da lógica dele fazia sentido. Mas ele nem operava com lógica. Ele funcionava à base de raiva e da certeza absoluta de que eu era sempre o culpado. Sobe. Você está confinado ao seu quarto até eu decidir o que fazer com você. Tentei argumentar. Expliquei que eu não tinha motivo nenhum para pegar o relógio. Que Damon estava mentindo, como sempre fez. Mas meu pai não queria ouvir. Pegou meu braço com força suficiente para deixar hematomas e me empurrou escada acima. Passei a noite de quinta sentado na beira da cama tentando entender como Damon tinha armado aquilo. O relógio ficava trancado no closet do meu pai, o que significava que Damon tinha arrombado a fechadura ou roubado a chave. Ele pegou, quebrou, colocou a culpa em mim, e meu pai acreditou sem piscar. Aquele relógio era tudo para o meu pai. Era a última coisa do pai dele, e Damon o destruiu só para me incriminar. E eu não podia fazer nada porque ninguém naquela casa acreditava em uma palavra do que eu dizia. Sexta-feira foi pior. Eu não podia sair do quarto, exceto para ir ao banheiro. Sem telefone, sem bateria, sem sair de casa. Meu pai me fez faltar à escola. Passei o dia inteiro ali, ouvindo meu pai no andar de baixo, a voz dele ficando mais alta a cada hora. Ele ligou para a seguradora por causa do relógio, ligou para um joalheiro para pedir orçamento de reparo. Cada conversa parecia deixá-lo mais furioso. Damon interpretou seu papel perfeitamente. Eu ouvia lá embaixo sendo um bom filho, oferecendo fazer almoço para o pai, perguntando se precisava de alguma coisa. Meu pai adorava aquilo, dizia que pelo menos tinha um filho em quem podia confiar.
Eu queria gritar, queria sacudir meu pai até ele enxergar o que estava bem na cara dele. Mas eu já tinha aprendido há muito tempo que ficar emocional só piorava tudo. Então fiquei sentado, esperando a martelada final. No sábado à tarde, eu estava deitado na cama quando ouvi a voz do meu pai do lado de fora do quarto. Desce. Agora. Desci as escadas. Ele estava na cozinha com Damon. Liguei para sua mãe. Contei o que você fez. Sabe o que ela disse? Eu não respondi. Ela disse que não tem chance de você fazer uma coisa dessas. Disse que Damon deve estar mentindo. Ele fez uma pausa, deixando aquilo pesar no ar. Ela ficou do seu lado e não do meu, enquanto a mãe dela está morrendo a 4 horas daqui. Ela está defendendo você. Algo no rosto dele mudou. Gastei $65 para mandar isso ser avaliado. Sabe o que me disseram? Que não tem conserto. Perda total. $6.000 de valor sentimental, jogados fora. A voz dele caiu de tom. O joalheiro disse que alguém bateu nisso com um martelo. Várias vezes. De propósito. Disse que quem fez isso queria destruir. Eu não fiz isso. Meu pai se moveu rápido. Agarrou a frente da minha camiseta e me jogou contra a geladeira com tanta força que minha cabeça bateu no metal. Não ouse mentir na minha cara. Damon estava ali vendo tudo, sem nem fingir que estava chateado. A mão do meu pai apertou mais. Você vai me pagar. Cada centavo. Não importa quanto tempo leve. Você vai trabalhar, vai entregar cada dólar que ganhar e, talvez, em uns 10 anos, você aprenda a lição. Eu não posso pagar por algo que eu não quebrei. Resposta errada. O que aconteceu depois é meio nebuloso. O primeiro golpe do meu pai acertou meu rosto. Um tapa aberto tão forte que meus ouvidos zumbiram. Senti gosto de sangue na hora. Tentei ficar de pé, mas minhas pernas não obedeceram. Minha visão ficou cheia de pontos. O chão da cozinha subiu rápido. Então ele estava em cima de mim. Agora eram socos, não tapas. O primeiro atingiu minhas costelas. Algo estalou. Não conseguia respirar. O segundo pegou no estômago. O terceiro no rosto de novo. Eu me encolhi, tentei proteger a cabeça. Inútil. Ele agarrou meu cabelo, me levantou por ele sentir os fios arrancando e me jogou contra os armários. A maçaneta bateu na minha coluna. Mais golpes. Perdi a conta. Minha boca encheu de sangue. Engoli um pouco, cuspi o resto. Um dos meus dentes parecia solto. Meu pai respirava pesado, soltando um grunhido a cada golpe, como se estivesse malhando. Eu parei de tentar me proteger e simplesmente desabei. Damon ainda estava ali olhando. O celular dele estava na mão. Por um segundo pensei que ele estivesse gravando. Então meu pai me acertou de novo e tudo ficou torto. Não sei quanto tempo durou. Podiam ter sido 30 segundos ou 5 minutos. Tudo virou uma massa indistinta. Quando ele finalmente recuou, eu estava no chão tentando lembrar como se respirava. Cada inspiração parecia facas entrando nas minhas costelas. Cai fora. A voz do meu pai estava fria agora. Controlada. Sai da minha casa. Consegui me empurrar para uma posição sentada. Meu rosto ardia como fogo. Tinha sangue na minha camisa. Minhas costelas doíam cada vez que eu respirava. Você me ouviu? Ele repetiu. Sai. Agora. Está nevando. Como se isso importasse. Devia ter pensado nisso antes de destruir o relógio do meu pai. Você não é mais bem-vindo aqui. Pegue o que conseguir carregar e vá embora. Olhei para Damon. Ele estava sorrindo. Apoiei-me no balcão para levantar. Tudo doía, mas nada parecia quebrado. Um milagre. Meu pai me acompanhou até meu quarto, parado no batente enquanto eu pegava minha mochila. Joguei algumas roupas dentro, meu carregador, o caderno onde eu anotava todas as mentiras do Damon. Minhas mãos tremiam. Anda logo. Peguei minha jaqueta e minhas baquetas de bateria.
Coisa boba de levar, mas elas pareciam importantes. Alguma parte de mim eu simplesmente não ia deixar para trás. Meu pai me acompanhou até a porta da frente e a abriu. O frio bateu como um soco. Já havia uns 7 centímetros de neve no chão e mais caindo pesado. Não volte. Você não é mais meu filho. Ele me empurrou para fora, na varanda, e bateu a porta. Ouvi o trinco sendo girado. Fiquei ali por uns 10 segundos, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Minhas costelas gritavam a cada respiração. Então o instinto de sobrevivência entrou em ação. Mover ou congelar até morrer. Essas eram minhas opções. Meu melhor amigo, Léo, morava a 8 quarteirões dali. Parecia 8 quilômetros. Comecei a caminhar. A neve vinha na horizontal agora, o vento atravessando minha jaqueta como se eu estivesse vestindo papel. Cada passo mandava uma onda de dor pelas minhas costelas. Mantive um braço apertado contra o peito, tentando segurar tudo no lugar. Alguns carros passaram. Ninguém parou. Só mais um garoto caminhando numa nevasca num sábado à noite. Nada demais. Quarteirão 2. Eu comecei a tremer. Minhas mãos não paravam. Quarteirão 3. Quase voltei. Quase bati a porta implorando pro meu pai me deixar entrar. Mas continuei andando. Quando cheguei no 6º quarteirão, parei e me apoiei numa caixa de correio. Achei que fosse vomitar. Tonto, tudo girando. Minha visão afinando nos cantos. Respira, eu dizia a mim mesmo. Só respira. Mas respirar doía, e eu estava tão cansado. Queria me sentar na neve só por um minuto. Descansar. É assim que você morre, pensei. Pessoas congelam porque se sentam para descansar. Me empurrei da caixa de correio. 2 quarteirões. Eu conseguia fazer 2 quarteirões. Precisava. A casa do Léo apareceu através da neve como um farol. Cambaleei pela entrada e bati na porta com punhos dormentes. O pai do Léo, Cal, atendeu. Bastou um olhar para mim para seu rosto passar de confuso para furioso em meio segundo. Meu Deus! Ele me puxou para dentro. Léo, chama sua mãe agora. Desabei no chão do corredor. Tudo ficou meio embaçado depois disso. Acordei no sofá do Léo, com um cobertor sobre mim. A mãe dele, M, estava numa cadeira perto, me observando como se tivesse medo de eu morrer ali mesmo. E ela disse baixinho quando me viu abrir os olhos. Como você está se sentindo? Como se tivesse sido atropelado. O Cal quer chamar a polícia, mas esperamos você acordar. O que aconteceu, Hunter? Então contei tudo. Cada detalhe. O rosto de M foi ficando mais duro a cada parte. Quando terminei, ela se levantou e saiu da sala. Ouvi ela falando com Cal na cozinha, a voz dele ficando mais alta, mais irritada. Cal voltou. Ele era grande, trabalhador da construção, mãos como marretas. Aqui está o que vai acontecer. Primeiro, vamos chamar a polícia e registrar um boletim. O que seu pai fez é agressão. Segundo, você vai ficar aqui o tempo que precisar. Terceiro, a Amy vai tirar fotos dos seus machucados. Vamos anotar exatamente o que aconteceu, com datas e horários. Se seu pai aparecer aqui, eu vou dar queixa. Ele fez uma pausa. E se ele aparecer, vai ter que lidar comigo primeiro. Vocês não precisam fazer tudo isso. Precisamos, sim. Porque o que aconteceu é abuso, e eu não vou deixar você voltar para lá. A polícia chegou por volta das 20 horas. 2 oficiais, um homem e uma mulher. A mulher ficou comigo enquanto eu dava meu depoimento. Ela tirou fotos do meu rosto, das costelas onde os hematomas já apareciam, do meu lábio rachado, e fez perguntas sobre incidentes anteriores. Contei sobre o padrão de acusações, mostrei meu caderno com toda a documentação. Seu pai já bateu em você antes? Ele já me empurrou, me agarrou, coisas assim. Mas nunca desse jeito. E sua mãe? Onde ela está? Visitando a mãe doente em Grand Rapids. Ela não sabe que isso aconteceu.
Os policiais conversaram um tempo com Cal e Amy, depois foram embora dizendo que o relatório tinha sido registrado e que alguém do conselho tutelar provavelmente entraria em contato. Cal fez sopa para mim. Amy pegou algumas roupas antigas do Léo, porque as minhas estavam cheias de sangue. Léo ficou comigo jogando videogame como se tudo fosse normal e eu agradeci por isso mais do que consigo dizer. Naquela noite, deitado no sofá deles, olhando para o teto, meu corpo doía, meu rosto pulsava, mas, principalmente, eu me sentia vazio. Era como se alguém tivesse arrancado meu interior e deixado só a casca. Meu celular vibrou por volta das 23 horas. Era meu pai. 37 chamadas perdidas, 16 mensagens, todas variações de volta agora ou você vai se arrepender. Bloqueei o número dele e fui dormir. Na manhã de domingo, Cal me levou à clínica de emergência. A médica confirmou que não havia ossos quebrados, mas algumas costelas machucadas e uma pequena concussão. Ela documentou tudo para o boletim de ocorrência e me perguntou se eu me sentia seguro. Eu disse que estava ficando com a família do Léo. Precisamos contatar sua mãe, disse ela. Ela está lidando com a mãe morrendo. Não quero sobrecarregá-la agora. Mas Cal ligou para minha mãe mesmo assim, explicando a situação. Eu podia ouvir a voz dela no telefone subindo a cada frase. Cal me passou o telefone. Hunter. A voz dela tremia. Me conta o que aconteceu. Tudo. Então contei. O relógio, as acusações, a surra, tudo. Quando terminei, houve silêncio do outro lado. Depois ouvi ela chorar. Estou indo para casa agora. A vovó precisa de você. Mas você precisa mais de mim. Chego em 4 horas. Fica com o Cal e a Amy. Não chegue perto daquela casa. Ela desligou. Entreguei o telefone de volta a Cal. Minha mãe chegou à entrada da casa do Léo às 14h40. A porta do carro bateu com tanta força que eu ouvi de dentro da casa. Ela entrou pela porta da frente parecendo pronta para destruir algo. Agarrou-me, olhou para o meu rosto, e sua expressão ficou completamente fria. Ela se virou para Cal e Amy. Obrigada por cuidar do meu filho. Preciso pegar seu telefone emprestado. O meu não para de tocar e preciso fazer algumas ligações sem ser interrompida. Amy entregou o telefone sem questionar. Minha mãe entrou na cozinha e começou a discar. Eu podia ouvir partes das conversas, o advogado do divórcio. Sim, preciso protocolar imediatamente. Base, abandono de deveres parentais e risco à criança. Depois outras ligações que eu não consegui ouvir. Ela ficou ao telefone por 90 minutos seguidos. Quando finalmente voltou para a sala, parecia alguém que acabará de planejar algo grande. É o seguinte. Eu entrei com pedido de divórcio. Entrei com pedido de guarda emergencial de você. Seu pai vai descobrir o que acontece quando mexe com meu filho. Mãe, não. Como e sei. Eu venho dando desculpas para ele há anos. Eu te disse para ser a pessoa maior porque tinha medo de reagir. Mas ele pôs as mãos em você. Isso termina agora. Ela sentou ao meu lado, agora mais gentil. Eu deveria ter te protegido. Deveria ter visto o que Damon estava fazendo e impedido. Deveria ter enfrentado seu pai anos atrás. Sinto muito, Hunter, mas eu prometo, vou consertar isso. E a vovó? Minha irmã está com ela. Ela está estável por enquanto, mas você é minha prioridade. Sempre foi, mesmo quando eu não mostrava direito. A semana seguinte foi caótica. Caos organizado puro, liderado pela minha mãe, que se mostrou muito mais assustadora do que eu jamais imaginei. Ela se mudou para um hotel comigo, nem voltou para casa, apenas nos registrou num Holiday Inn e começou a fazer ligações. O advogado dela era uma mulher chamada Ruth, que parecia a doce avó de alguém, mas falava como chefe de máfia. Ela guiou minha mãe passo a passo para desmontar completamente a vida do meu pai. Primeiro foi a audiência de guarda emergencial. Fomos ao juiz na quarta-feira seguinte, 4 dias depois do incidente. O boletim de ocorrência ajudou. A documentação médica ajudou. Meu caderno documentando anos de mentiras do Damon e as reações do meu pai ajudou.
O juiz deu uma olhada nas fotos do meu rosto e concedeu à minha mãe a guarda temporária completa na hora. Meu pai nem estava presente. Depois veio a divisão de bens. Michigan é um estado de divórcio sem culpa, mas abuso infantil muda as coisas. Ruth entrou com pedidos para tudo: a casa, os carros, as contas bancárias, o fundo de aposentadoria do meu pai, tudo. Ela foi implacável. Minha mãe me mostrou os números uma noite no quarto do hotel. Seu pai e eu construímos essa vida juntos. Eu trabalhava tantas horas quanto ele, e ele usou nossos bens compartilhados para sustentar uma casa onde meu filho foi machucado. Então sim, vou ficar com metade de tudo, com a casa e com a custódia principal. E o Damon? Ele tem 17 anos, é velho bastante para escolher. Se quiser ficar com seu pai, é problema dele. Mas ele não chega perto de você de novo. O processo legal avançou tão rápido quanto a lei de Michigan permitia. Ruth pressionou por audiências aceleradas por causa da documentação de violência doméstica. Em 2 semanas, ordens temporárias estavam em vigor, congelando contas conjuntas e impedindo meu pai de vender ou transferir bens. A casa não podia ser vendida nem refinanciada sem as 2 assinaturas. Mas minha mãe tinha uso exclusivo enquanto o divórcio estava em andamento. Ruth tinha preparado tudo como uma operação militar: cada conta, cada bem, cada peça de propriedade compartilhada, tudo documentado, congelado ou colocado sob ordem temporária antes mesmo de meu pai entender o que estava acontecendo. 3 semanas depois do incidente, minha mãe foi até a casa durante o dia, quando sabia que meu pai estaria no trabalho, e me disse para esperar no carro. Observei pelo para-brisa enquanto ela destrancava a porta, entrava e saía 20 minutos depois com 3 sacos de lixo cheios das minhas coisas. Roupas, minha bateria, meus livros, tudo o que eu tinha deixado para trás. A caminhonete do meu pai não estava na garagem. Ela nem precisou encará-lo. Não vamos voltar lá. Vou encontrar um apartamento pra gente, algo pequeno. Vamos recomeçar. E o pai e o Damon? Eles que se virem. Terminei de proteger quem machuca meu filho. O novo apartamento era silencioso, limpo, seguro. Eu tinha meu próprio quarto, meu próprio espaço. Ninguém entrando para me acusar de coisas que eu não fiz. Minha mãe trabalhava de casa na maior parte dos dias agora, de olho em mim enquanto eu me recuperava. As manchas roxas sumiram. As costelas pararam de doer. Mas eu não conseguia parar de pensar no Damon. Ele destruiu o relógio do vovô, me incriminou, assistiu meu pai me espancar até sangrar, sorriu enquanto eu era jogado para fora no meio de uma nevasca e ainda estava naquela casa, vivendo a vida dele, provavelmente dizendo a todos que eu era o problema. Léo apareceu num sábado de janeiro. Estávamos no meu quarto jogando videogame quando toquei no assunto. Eu preciso lidar com o Damon. Ele pausou o jogo. Como assim? Quero dizer que ele precisa enfrentar consequências. Não só eu ir embora, não só minha mãe divorciar do meu pai. O que você tá pensando? Puxei meu caderno, aquele com toda a minha documentação. Eu ainda tenho tudo isso. E se tiver mais? E se ele estiver fazendo a mesma coisa na escola? Léo fez uma cara como se estivesse lembrando de algo. Cara, sabe como as notas do Damon são sempre perfeitas? Sei. Quadro de honra todo semestre. Mesmo eu nunca vendo ele estudando. Comecei a perguntar por aí, com cuidado. Encontrei alunos do ensino médio que conheciam o Damon. Comecei a ouvir coisas. Como ele sempre parecia saber quando as provas iam acontecer. Como as notas dele eram estranhamente consistentes. Como ele oferecia ajuda para melhorar notas de alguns alunos por dinheiro. Então tive uma pista. A prima mais velha do Léo, Lana, era júnior no mesmo colégio. Ela tinha visto Damon no laboratório de informática durante os horários livres. Sempre no mesmo terminal, no canto do fundo. Sempre limpava o histórico do navegador antes de sair. Eu precisava de provas, daquelas que não podiam ser explicadas com desculpas. Lana concordou em ajudar, ela também tinha notado o padrão e achava o Damon suspeito. Planejamos tudo para uma tarde de terça-feira. Lana iria ao laboratório no mesmo horário livre que o Damon. Sentaria em um computador de frente para ele. Celular escondido no livro, gravando.
A primeira tentativa falhou, Damon não apareceu. Na segunda, ele apareceu, mas não abriu o portal de notas. Na terceira, deu certo. O vídeo que ela conseguiu era perfeito. 8 minutos de Damon entrando no portal de notas usando credenciais de administrador. Ele navegando até o próprio histórico. Mudando um B em Química para A. Alterando registros de presença para remover 3 faltas. Ajustando o cálculo do GPA. Tudo capturado em vídeo, com o relógio do computador mostrando os horários. Mas eu queria mais. Um vídeo podia ser explicado. Eu precisava de um padrão. Então criei um e-mail falso usando uma conta descartável. Entrei em contato com o Damon fingindo ser um aluno do 2º ano chamado Josh, que tinha ouvido por amigos que ele podia ajudar com notas. Ele respondeu em menos de 1 hora. Trocamos e-mails por 1 semana. Ele explicou os preços, $75 por mudança de nota, 150 por algo maior, como adicionar atividades extracurriculares ou corrigir registros de presença. Ele até enviou capturas de tela do trabalho dele antes e depois de históricos que tinha alterado e depoimentos de clientes satisfeitos. O cara estava tocando um negócio de verdade. Salvei tudo. Criei pastas organizadas por data, fiz cruzamento das alterações com os registros oficiais da escola usando as informações que a Lana conseguia, montei uma linha do tempo mostrando que ele acessou o sistema 49 vezes em 7 meses, mudou as próprias notas em 8 matérias, ajudou 6 outros alunos e adicionou 2 atividades extracurriculares que não existiam. Também pedi a Lana para fotografar o computador do laboratório, fotos da mesa, da parte de trás, do terminal onde o Damon sempre sentava. O Léo me ajudou a montar uma planilha mapeando cada mudança de nota com os dias em que a Lana viu ele no laboratório. Era incriminador. Incontestável. A escola tinha uma cerimônia de premiação em fevereiro, honras acadêmicas, prêmios de caráter, todas essas coisas que ficam bonitas em aplicação para a faculdade. Damon ia receber 3 prêmios: presença perfeita, excelência acadêmica e liderança entre colegas. Esse era o meu prazo. 14 de fevereiro. Dia dos Namorados. Perfeita ironia. A cerimônia era no ginásio da escola. Pais enchendo as arquibancadas, alunos sentados em fileiras de cadeiras no chão. Eu fiquei no fundo com a minha mãe, observando Damon cumprimentar todo mundo. Ele parecia confiante. Meu pai estava na primeira fila sorrindo orgulhoso. Tinha perdido tudo, mas ainda tinha um filho de ouro. Isso estava prestes a acabar. A cerimônia começou. A diretora Ortega fez um discurso sobre excelência e integridade. Tive que segurar a risada. Chamaram os nomes. Honras acadêmicas primeiro. Damon recebeu 2 quadros de honra e lista do reitor. Ele subiu as 2 vezes, apertou mãos, sorriu para as fotos. Os aplausos foram generosos. Depois vieram os prêmios de atividades extracurriculares. Ele recebeu como se de fato merecesse. Finalmente, os prêmios de caráter. Liderança entre pares. Chamaram o nome do Damon, descrevendo-o como alguém que demonstra caráter moral consistente e ajuda outros alunos a terem sucesso. Sei. Damon subiu pela última vez. Certificado maior. Foto com a diretora Ortega. Meu pai praticamente brilhava. Eu me levantei, desci até o piso do ginásio e me aproximei da diretora Ortega enquanto ela ainda estava no palco. Ela me reconheceu dos papéis da transferência. Hunter, certo? O que posso fazer por você? Tenho algo que a senhora precisa ver imediatamente. É sobre fraude acadêmica e acesso não autorizado ao sistema escolar. O ginásio ficou mais silencioso. O rosto do Damon empalideceu. Tirei o pendrive do bolso. Está tudo aqui. Provas em vídeo, registros de e-mail, capturas de tela, horários. 7 meses de manipulação de notas e acessos indevidos. A expressão da diretora mudou de confusa para alarmada. Do que exatamente você está acusando? De que Damon Parker acessou o portal de notas usando credenciais roubadas de administrador. De que alterou os próprios registros acadêmicos 49 vezes. De que mudou as notas de 6 outros alunos em troca de dinheiro. E de que inventou atividades extracurriculares que não existem.
O ginásio explodiu em murmúrios. Pais conversando, alunos cochichando. Meu pai se levantou parecendo pronto para cometer violência. Minha mãe se colocou entre nós com firmeza e calma. Também gostaria de solicitar que a segurança do campus revise os computadores do laboratório. Acredito que vocês vão encontrar evidências de acesso não autorizado no Terminal 7. Todas as datas e horários estão documentados neste drive. Eu puxei um segundo pendrive. Este drive contém uma análise detalhada cruzando quando minha testemunha o viu no laboratório com as evidências em vídeo e as alterações de notas. Tudo bate perfeitamente. A diretora Ortega segurou o pendrive como se pudesse explodir. Preciso revisar isso imediatamente. Ela olhou para Damon. Você precisa me acompanhar agora. A boca do Damon se abriu, mas nada saiu. Meu pai começou a se mover em direção ao palco, mas 2 seguranças surgiram do nada. Minha mãe havia avisado com antecedência, alertando que poderia haver uma interrupção. Sr. Parker, o senhor precisa permanecer sentado. Isso é um assunto da escola. Esse é meu filho e ele está sendo chamado à diretoria. Você será notificado. Eles acompanharam Damon pela porta lateral. A diretora Ortega seguiu. A cerimônia foi completamente interrompida. Pais exigindo explicações, alunos gravando com os celulares, professores tentando restaurar a ordem. Eu voltei para o meu lugar ao lado da minha mãe. Ela estava sorrindo. As consequências foram espetaculares. A diretora Ortega revisou as provas naquela noite com o diretor de TI do distrito e o superintendente. Confirmaram tudo. À meia-noite, convocaram uma reunião emergencial do conselho escolar para a manhã seguinte. A prima do Léo me manteve informando por mensagens. Damon foi suspenso imediatamente, enquanto a investigação prosseguia. Os 6 alunos que lhe havia ajudado foram chamados para interrogatório no dia seguinte. 2 confessaram na hora, jogando Damon na reta para se salvarem. 3 tentaram mentir, mas as provas eram à prova de bala. Um deles até agradeceu à administração por terem descoberto antes de enviarem as aplicações para a faculdade. O diretor de TI revisou os logs de backup da escola. Cada alteração feita por Damon estava documentada. Era possível ver as notas originais, para quais ele as alterou, data e hora exatas. O GPA real dele era 2,8. O falso que ele criou era 3,9. Ele havia fabricado 17 mudanças de notas, deletado 21 faltas e adicionado participação em clubes que não existiam. O garoto literalmente inventou uma carreira acadêmica inteira. O conselho escolar votou por unanimidade pela expulsão imediata de Damon. Também encaminharam o caso ao promotor do condado para possíveis acusações relacionadas a acesso não autorizado a computadores e fraude. As aceitações dele nas faculdades foram rescindidas. Todas as 4 escolas. Uma delas enviou carta afirmando explicitamente que desonestidade acadêmica era motivo para banimento permanente de futuras aplicações. A carta foi vazada de algum jeito. Léo jura que não fomos nós. Os 6 alunos receberam punições variadas, 3 foram expulsos, 2 suspensos pelo resto do semestre, 1 entrou em probation acadêmica. Todas as notas voltaram às originais. 2 aplicações para a faculdade foram destruídas. Mas a melhor parte, a investigação não parou na escola. O escritório do promotor entrou no caso. Confiscaram o laptop do Damon, o celular dele, tudo. Encontraram provas do esquema de e-mails, dos pagamentos, tudo. Montaram um caso de fraude em computador, roubo de identidade e apropriação indébita. Damon acabou se declarando culpado para reduzir as acusações. Foi sentenciado a 2 anos de liberdade condicional, 300 horas de serviço comunitário e uma marca permanente em seu registro. A acusação de crime grave foi reduzida para contravenção como parte do acordo, mas ainda assim era suficiente para persegui-lo para sempre. Enquanto isso, meu pai lidava com seus próprios problemas. As acusações de agressão que Cal havia registrado estavam em andamento. O advogado dele queria reduzir a pena, mas a advogada da minha mãe, Ruth, bloqueou qualquer negociação. Ela queria que isso ficasse registrado, permanente. Meu pai acabou declarando no contest as acusações de agressão e lesão corporal.
Damon recebeu 1 ano de liberdade condicional, aulas obrigatórias de controle de raiva todas as quintas-feiras por 6 meses e uma ordem de proteção permanente mantendo-o a 150 metros de mim. O juiz não teve simpatia. Você bateu no seu filho de 13 anos até deixá-lo ensanguentado porque acreditou numa mentira e depois o jogou em uma nevasca para morrer. A única razão pela qual você não vai para a prisão é que sua ex-mulher pediu clemência pelo bem do seu outro filho. Não teste minha paciência. O divórcio foi finalizado 6 meses depois que minha mãe entrou com o pedido, exatamente dentro do prazo obrigatório de Michigan. Minha mãe ficou com o dinheiro da venda da casa, metade da aposentadoria dele, os 2 carros, tudo. Meu pai ficou apenas com as ferramentas no caminhão. Também teve que arcar com os honorários legais do Damon, pagamentos de restituição à escola e $3.000 de taxas advocatícias da batalha de custódia que ele perdeu. Soube pelo Léo que meu pai e Damon estavam morando em um apartamento de 2 quartos acima de uma lavanderia na parte ruim da cidade. Paredes finas, baratas, aquecimento que mal funcionava. Meu pai teve que arranjar um segundo emprego em um mercado 24 horas, trabalhando no turno da noite para pagar pensão e contas legais. Perdeu os benefícios na oficina quando passou a meio período. Léo o viu uma vez tarde da noite numa terça-feira, parecendo ter envelhecido 20 anos e 6 meses. Damon trabalhava em fast food, chegava em casa com cheiro de gordura, tentando juntar dinheiro para a faculdade comunitária, já que nenhuma universidade de 4 anos o aceitaria. Uma prima do Léo o viu uma vez no shopping. Ela disse que ele fingiu não vê-la. O carro dele foi recolhido em maio, e ele começou a ir trabalhar de ônibus. A oficina também começou a perder clientes, a notícia do que meu pai fez se espalhou. Cidade pequena, bocas grandes. Ruth fez questão de que o boletim de ocorrência não fosse sigiloso. Alguns clientes antigos pararam de levar seus carros. Disseram que não queriam apoiar alguém que faria aquilo com o próprio filho. O caso do relógio finalmente veio à tona também. Durante o processo do divórcio, Ruth solicitou registros e interrogou Damon sob juramento. Quando questionado diretamente, Damon admitiu, tinha pego o relógio planejando penhorá-lo para conseguir dinheiro. Quando percebeu que não conseguiria vender sem mostrar identidade, quebrou e me culpou. Meu pai aparentemente não falou com ele por 2 semanas após essa declaração. A casa foi vendida em julho, depois que o divórcio foi finalizado. Minha mãe usou o dinheiro para pagar o carro dela, construir um fundo de emergência e dar entrada em uma casa pequena em um distrito escolar melhor. Comecei na nova escola depois das férias de primavera. Fiz amigos rápido, entrei no programa de música, comecei a tocar bateria numa banda com alguns veteranos que precisavam de um baterista reserva. Não éramos excelentes, mas nos divertíamos. Minhas notas melhoraram sem o estresse constante. Comecei a tirar as IBS consistentemente. Entrei no quadro de honra naquele semestre. Minha mãe e eu estávamos jantando numa noite de maio quando o telefone dela tocou. Ela olhou para o número e franziu a testa. É seu pai, disse, atendendo no viva voz. O que você quer, Dennis? A voz dele soava cansada, derrotada. Quero falar com o Hunter só por 1 minuto. Não, por favor. Só quero me desculpar. Minha mãe olhou para mim. Eu balancei a cabeça. Você ouviu. Ele não quer falar com você. Você perdeu esse direito quando colocou as mãos nele. Eu sei que errei. Sei que acreditei no Damon quando deveria ter acreditado no Hunter. Sei que destruí nossa família. Só quero a chance de pedir desculpas. Pode se desculpar pelo cheque que envia todo mês. Essa é a única relação que você tem conosco agora. Ela desligou e bloqueou o número dele. Olhou para mim. Está bem? Sim, estou. E eu estava, porque isso não era mais sobre vingança. Era sobre sobreviver, me tornar alguém que meu pai e Damon diziam que eu nunca seria. Me formei no ensino médio com honras. Fui aceito numa universidade estadual com bolsa acadêmica. Me formei em educação musical. Pensei, se alguém tivesse acreditado em mim antes, eu poderia ser essa pessoa para outra criança que precisasse. Minha mãe veio na formatura, chorou durante meu discurso, tirou umas 1000 fotos, me disse que estava orgulhosa pelo menos 50 vezes naquele dia. Cal e M também vieram. Léo e toda a família dele.
Tornaram-se família de verdade, daqueles que aparecem quando as coisas ficam difíceis. Nunca mais vi meu pai ou Damon. Eles eram apenas barulho de fundo, uma história sobre sobrevivência. E eu parei de deixar que ocupassem espaço na minha cabeça.